aquele medo hoje, convivendo com tudo que eu passei, o que eu absorvi hoje, as maneiras de captar as coisas, de aprender o raciocínio, é muito melhor. E você mostra que aquele monstro que a gente cria, você pode pegar ele e passar por cima dele, que ele não vai ser nada. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Rede Formar. E esse é o nosso podcast Vida Animal, uma segunda chance. Meu nome é Karine Henrique, sou professora e responsável técnica da Rede Formar. E hoje a gente está aqui com a nossa aluna já formada, a Érica, e a gente vai escutar um pouco sobre a história dela. Para a gente começar, Érica, né, como eu já te conheço até demais, né? Você se apresentar, colocar o seu nome, a sua idade, se tiver vontade de falar a sua idade, que tem mulher que não gosta, né? E também onde é que você mora, se apresentar para o público já começar a te conhecer um pouco mais. Bom, primeiramente, para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? Tô assim me sentindo muito chique. Bom, meu nome é Érica, eu tenho 43 anos, com muito orgulho, hoje mais do que nunca, né? Sou casada, mãe de um filho humano, Guilherme, de 25 anos, e tenho 10 filhos cachorros, 3 filhos cavalos, fora os passarinhos e os agregados da região onde eu moro, né? Então, assim, moro aqui em Contagem mesmo. Então a família está cada dia crescendo mais. Começa com o cachorro, e vai trazendo um, vai trazendo É, outro, vai trazendo outro, vai trazendo outro. E o bom é que você especificou, né? Que é um filho humano e 10 cachorros para separar, porque senão acaba que a gente põe no bololô, aí a gente fica sem saber se a pessoa tá falando de filho de gente, se é filho de cachorro, se é filho de cavalo, de que é, né? Uma outra coisa é o seguinte, todo mundo, né, que gosta de animal, seja médico veterinário, seja um socorrista pet, seja auxiliar de veterinário, todo mundo, todos nós, a gente gosta de animal e a gente tem uma história de como que a gente começou a pegar esse amor, a criar esse vínculo, né, com o animal. Mesmo antes de querer, de fato, cuidar do animal, a gente começou gostando do animal. Aí eu queria que você contasse pra gente como, né, se foi na sua infância, como que foi que você começou a ter um amor um pouco maior, um pouco mais elevado, né, com os animais. Desde criança, eu sempre tive contato com animal, gato, essas coisas assim. Mas o meu amor maior, né, que eu descobri que eu tinha, assim, né, a chance, que eu tive a chance de expor, foi quando eu me casei, há 9 anos atrás, né, eu já tinha uma cadelinha e eu perdi, e a gente teve a chance de fazer um socorro, um resgate, vamos colocar assim, de uma pitbull, né? Aí eu encontrei ela na rua, ela estava toda machucada, né? E a gente socorreu ela, levou ela no veterinário. A veterinária pediu que era para a gente sacrificar ela. E quando naquele momento, eu muito me questionei com Deus, né? Se ele tinha me dado a chance de achar ela, por que que eu teria que eutanasiá-la? Né? Porque eu e o meu esposo, a gente gosta muito de bicho, principalmente, vamos colocar assim, desse mundo bull, né? Que é o pitbull, esses O cachorros assim, América, que é um cachorro que sofre muito preconceito, né? sim. Então a gente resolveu passar por cima disso e aí resolvemos cuidar dela, mesmo dentro do que a veterinária disse que a gente tinha que sacrificar ela, E né? mesmo ela não sendo sua, até então não Não, era assim. não, não era. Provavelmente o ex, né, dono dela viu ela doente, colocou ela na rua, e mesmo ela não sendo sua, você já quis, naquele momento, já viu, já quis pegar E para cuidar. cuidar e dar uma segunda chance para uma cachorrinha que nem era sua, Isso. né? E aí, se dói a gente ouvir que você tem que eutanasiar, né? E mesmo eu ouvindo que ela ia viver, que quando a gente saiu da clínica, eu não esqueço dessa frase nunca, da veterinária falar para mim assim, ela não vai viver mais 2 meses. E ela viveu 1 ano e meio. Uhum. Mesmo eu não sabendo de nada, né? Do jeito meio torto, né? E errado que hoje eu sei, mas eu consegui dar em uma perspectiva de vida para ela durante 1 ano e meio a mais. Tipo assim, não tinha o conhecimento técnico na época, mas tinha vontade de De querer fazer a cuidar. diferença na vida de um bichinho. E tá, aí você conheceu o Léo, né? Vocês se casaram, vocês resgataram essa cachorrinha.
e parou nela ou teve mais cachorro? Não, aí daí mal eu sabia que a minha paixão ia aumentar, né? Ia Aham. aumentar E foi uma muito. pitbull que se resgatou, que você Sim, falou? é uma pitbull. É o que eles chamam de pitbull, né? Que é o APBT, né? Aham. 15 dias depois que a princesa, que ela tinha falecido, o Léo chegou do serviço e falou comigo assim: Olha, Érica, o Alex vai num canil. Vamos lá com ele, que ele vai comprar um cachorro. E eu me lembro claramente de olhar para ele e falar assim: Ó, a gente pode ir, mas vou te deixar bem claro, a gente só vai para Era um visitar. canil de pitbull, de América. Eu sabia que era um canil, não sabia do Aham. que Sabia que era. ia ter cachorro. E você não queria ter Eu cachorro. não queria mais, porque eu tinha colocado para mim que eu não queria mais, porque eu já tinha perdido o cachorro, né? Uma cocker há 3 anos, e depois a gente resgatou a princesa, e, né, na situação toda ela tinha falecido. Eu falei, não quero mais. Eu tinha Uhum. colocado aquilo para mim, eu não quero mais, Sim. né? E a gente chegou lá, eu me deparei com um canil de American Bully, que era uma raça a qual eu também não conhecia, porque para mim só existia o Pitbull, Sim. né? Eu não conhecia que existia esse mundo maior do Bull. E aí, quando eu me deparei com uma ninhada, né? De uma cadela que hoje eles tratam como um pit monster, vamos colocar assim, né? Que sai um pouco até a grega, ela chamava grega. E eu conheci ela lá. E eu fiquei encantada com ela porque era um cachorro que nunca tinha me visto. Ela estava com 3 dias que tinha parido, e normalmente o cachorro ele fica meio arisco. Não quer E que não, mexe, e né? tinha tipo assim, umas 5 pessoas, ela aceitou todo mundo, o cara pegar os filhotes, ela deixar. E eu cheguei no Léo e falei assim: Léo, pergunta a ele se ele não vende a cachorra. Aí ele me olhou assim, aí ele. Acho que ele deve ter pensado, mas veio lá de casa falando que não era pra comprar cachorro e E agora já tá mudou querendo de dar de ideia. ideia. Aí eu fui, ele perguntou, o cara falou: não, eu não vendo ela, eu vendo um filhote, né? E aí ficou acertado da gente pegar um filhote. E Aham. quando a gente estava saindo, desceu, estava chegando um cachorro que tinha ido fazer uma monta. Lindíssimo, ele veio descer uma rampa correndo, sentou de frente pro Léo assim, ficou olhando para ele, sabe? Aí rolou uma coisa assim, e é uma coisa muito engraçada, porque tinha rolado um sentimento entre eu e a grega, é algo que eu O não amor à sei, primeira vista. algo que eu não sei explicar, Aham. né? Eu gostei dela, né? Alguma coisa nela me chamou a atenção. E quando o Léo viu o Apolo, alguma coisa rolou entre eles. Aí, quando a gente foi embora, o cara ainda falou assim: leva os dois e tal. Ele não quis, a gente não quis levar. E ele ficou parecendo um menino. Aguado. Não, vamos, e foi falando. Aí no meio do caminho eu falei: você quer o cachorro? Aí ele, eu quero. Eu falei, então tá, a gente vai pegar, mas não conta comigo pra nada, porque eu não vou cuidar. A gente vai deixar a filhote, você vai levar o Aham. macho adulto. Porque tinha questão do preconceito que eu tinha de machos, essas coisas assim. E nós voltamos e pegamos ele. Aí eu falei com ele, não vou cuidar de água, de comida, você vai levantar mais cedo para não deixar ele com fome, cuidar, porque não era justo deixar ele ficar passando Uhum. necessidade. 3 dias depois ele já não fazia mais nada pelo cachorro, né? O cachorro já tinha comida, a Aí água você não que ficava fazia. no sujo, eu chegava, então eu fazia. E aí depois eu fui conhecendo, né? Convivendo com ele, né? Com Aprendendo a mais. raça e com o macho, que antes você Isso, não que gostava muito de macho. aí veio a chance da grega. Ele ligou e falou pro meu marido: sabe aquela cachorra que a sua esposa viu? Aham. Ela tá disponível. Eu falei: eu quero ela. E aí a gente adquiriu a grega. Aí depois eu adquiri a Atena. E da Atena, os próximos filhos que vieram já nasceram todos lá. Ah, sim. Então começou com o Apolo primeiro, A que foi o grega, amor do Léo, depois com a grega, que foi seu amor, e depois com a Atena, e isso. depois foi multiplicando até ter o que se tem hoje, que são São os 10. 10. Isso. Aí veio a Para quem não ratinha. queria nenhum, Não. né? Aí veio a ratinha, né? Que eu digo que a ratinha é algo especial na minha vida. A ratinha não nasceu lá em casa, mas foi lá para casa com 4 dias de Nasceu vida. pra sua casa, né? Não nasceu E lá, mas nasceu ela, pra. ela e os 4 irmãos, ela foi mamar, por incrível que pareça, na grega que tinha, né? Porque a pessoa que era tutor da mãe dela não estava cuidando dela Aham. direito. E ela foi para lá para casa e, né, ela ficou lá em casa. Ele, sem querer, né? Quando foi fazer o parto da ratinha, ele quebrou a bacia dela. Ah, sim. Tanto que a gente achava que ela não Foi ia uma andar. manobra Isso, feita de forma errada, errada. né?
E a gente achou que ela não ia andar, tanto que ela só foi andar com quase 60 dias, Sim. né? E aí a ratinha foi embora, depois ela voltou com 4 meses lá para casa, que a pessoa falou que a única pessoa que era digna de cuidar dela era eu. E aí veio os meninos, né? Veio o Thor, o Frederico né? E o Atos. Aí veio a Aixa, a Capaloa, e aí veio a Juju, que é a rapa do tacho. Que é a caçula da família. É a rapa do Mas uma tacho. coisa que você falou, que eu tô meio que remoendo aqui, que o que eu penso é que não é a gente que escolhe ter o animal e que não é a gente que decide que a gente vai acabar entrando na área estudando um assunto, é que a gente é escolhido, ao contrário. Então, assim, a questão da grega. Foi um amor à primeira vista, mas antes de você escolher a grega te escolheu. Mesma coisa do Léo com o Apolo. Antes do Léo escolher o Apolo escolheu o Léo. E lembrei lá do Catarino, que antes, né, de escolher, eu escolher ele já me escolheu e foi assim, ele, acabou. E eu acho que a questão da gente estudar essa área, a gente é escolhido, não é a gente que decide, a gente meio que recebe um chamado, e se você não ouve o chamado, ele vai ficar chamando na sua cabeça até a hora que você aceita, né? Então, por exemplo, você teve o primeiro momento, assim, né, de ajudar um animal lá com a primeira É cachorrinha. a princesa. Aí já foi o primeiro chamado. Aí você meio que ouviu, mas não ouviu. E esse chamado vai seguindo, até a hora que você fala, eu vou ter que fazer, porque toda hora eu tô precisando, toda hora eu tô ouvindo que eu preciso, toda hora eu sei que eu preciso, eu tô precisando, uma hora você vai ter que encarar. É só porque me veio essa questão aqui. Aí antes, né, de você ter o conhecimento técnico, né, como é que era a sua vida com os meninos, né, com os meninos cães agora, né? Vamos esquecer o menino de 25 anos, um ano, né? Os meninos cães, como é que era a vida de você com eles? Questão de não só de acidentes, né? Mas de cuidados, de ver alguma coisa, como é que era antes, assim, quando eu ainda estava com a vendinha de que ainda não sei muita coisa. Google. Resumindo, era a Google, pesquisa do sim, Google. Google. Aham. Igual a questão da ratinha e dos irmãos delas que foram pra gente, pra mim, com 4 dias. Quando a gente foi buscar eles em Santa Luzia, o irmão dela, o Lorde, ele tinha no umbigo, eu nunca tinha visto aquilo. Eu nem chamo, né? Hoje eu sei que chama miís, né? Mas a gente chamava de bicheira, né? Aham. O umbigo dele de um cachorro de 4 dias tava desse tamanho e cheio de bicheira, coisa mais horrível, sabe? Então, assim, eu cuidei com roxo, né? Eu Um sprayzinho roxo. tirei com pinça e cuidei com spray roxo. Então, Uhum. assim, os cuidados que a gente fazia era tudo questão do Google. E você tinha, na hora que você, né, pesquisava, tava lá, acontecia alguma coisa. Na hora que você pesquisava, você sentia segurança no que você está fazendo? Ou você fazia meio com o pé atrás? Como é que Muita era? dúvida, porque, tipo assim, eu vou te dar um exemplo da Atena. Uma vez jogaram no meu quintal, a Atena tinha 4 dias que tinha parido. Envenenaram ela. Ela foi fazer xixi, voltou e ela começou a vomitar, vomitar. Aí a gente correu pro Google. E aí o Léo viu um negócio do detergente com óleo. E o Léo socou detergente com óleo na boca da Atena. Aí eu fiquei pensando, gente, detergente com óleo, esse negócio não é legal, né? Aham. Mas no Google falava que dá certo. É igual a questão da. Mas era a informação que você Que tinha tinha no no momento. momento. E na hora que tá, por exemplo, que o acidente ele já aconteceu, você não tem muito tempo. Então, a Não. primeira página que você Era no. clica, você fala, olha, eu É não sei se isso. isso é certo, mas eu Mas vou testar. Acaba que vou a gente tentar. acaba que faz o pobre do cachorro, do gato, do cavalo de cobaia, né? Tipo, olha, não sei se aqui vai funcionar em você, vou testar. Se funcionar, bom. Se não funcionar, eu vou chorar porque foi eu que fiz. Foi. É igual uma questão que, tipo, a gente vê muito a água com quiabo. Eu Uhum, nunca pus fé, mas um monte de gente dizia que dava certo. Então, eu pensava, não, deu certo, pode dar certo comigo também, né? sim, Então, tipo assim, eu sempre levei essa questão por esse lado, sim. né? Por já ter tido motivos de ter ficado com o pé atrás por algumas atitudes de algum médico veterinário, Uhum. entendeu? Porque na cesárea da Atena mesmo, depois, né,
fiquei sabendo, porque na hora a gente não sabe. Depois eu fiquei sabendo porque a Atena teve uma hérnia. O veterinário, né, que fez a cirurgia dela, ele consumiu meio 5 centímetros do abdômen dela. Então ela ficou com uma hérnia. Então isso eu vim saber depois, né? Sim. Porque até Que então eu acaba não... que fica cego, né? É, Assim, como você não tem o conhecimento, é claro que a gente não está desmerecendo o trabalho de nenhum veterinário, mas acaba que quando você não tem conhecimento, o que o veterinário falar com você você que vai catar. é ele que tem o conhecimento, você tem zero conhecimento, você não vai argumentar, você Não. vai meio que aceitar, né? Mesmo não aceitando, aceitar, mas sabendo que aconteceu alguma coisa, deu alguma coisa de errado, mas você não vai ter onde, né? Ou como argumentar. Aí aqui você falou, né, antes de você buscar um conhecimento mais assertivo, de quando tinha já acontecido, né, você colocou aí acontecido o acidente, né, que você viu, você contou o negócio do umbiguinho dos meninos, você contou dessa questão da hérnia, Até. da Atena e da Atena. A Atena é bem danadinha também, né, ter sido intoxicada. Buscou muito, né, de você caçar, aprender alguma coisa. Mas aí eu queria saber se como é que era também, aqui já tinha acontecido, mas como é que era o sentimento de acontecer, tipo assim, se você tinha medo de alguma coisa acontecer com eles e você não saber fazer, se não saber resolver, né? Como é que era a questão? Se perto da sua casa tem alguma clínica, se já tinha um plano de fuga, tipo, ó, se Não. acontecer eu vou fazer isso, ou como é que era? É uma sensação muito ruim, porque eu não tenho como socorrer eles imediatamente. Um socorro hoje imediato da minha casa para eles seria em torno de 1 hora. A palavra que eu uso, que eu me sentia, muitas vezes eu me sentia inútil. Tipo, Uhum. caramba, o que que eu vou fazer? E agora? Para onde eu vou? O que que eu posso fazer para pelo menos amenizar? É uma sensação que você fala assim, eu posso fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de tentar fazer alguma E coisa e piorar. fazer errado. E Sim. aquilo que estava ruim ficar pior. E a culpa, né? Que você ia ter duas, a de que não sabia que fez errado. Se sentir inútil. Essa sensação que eu tenho, sabe? De você. Eu acho que é muito ruim quando você pensa e fala assim: caramba, eu podia ter corrido atrás. E é algo que eu falo que eu trouxe para mim foi tipo. Se eu corresse atrás, poderia ter outra história, Sim, né? Então, assim, isso é muito ruim esse sentimento, sabe? Você ficar pensando, se eu tivesse procurado, se eu tivesse ido para o outro caminho, podia ter dado certo. sim, Então, eu acho que a pior dúvida é essa. O que dói mais é isso, o do não ter feito, né? sim. De ter procurado ajudar. E assim, se você não quiser responder, não precisa, porque eu sei que pode ser que doa a pergunta. Mas tem alguma coisa que aconteceu antes, né, de você, que você comentou aí, de pensar que poderia ter sido diferente? Teve alguma situação com os cães que você não soube o que fazer, ou ficou paralisada, ou fez de errado, que você se arrepende na hora, tipo assim, nossa, se eu tivesse feito, se eu tivesse aprendido isso antes, não teria alguma culpa, alguma coisa que você fica remoendo? Eu tenho. Quando tentaram roubar o Apolo, que deixaram ele cair do muro, ele bateu no tijolo, né? E ele teve o osso quebrado. Eu não soube o que fazer para Uhum, socorrer ele. E o jeito que se socorreu ele também foi errado. É o que sim, acelerou ele vir a óbito. sim. Então aí acaba que a gente fica com Um um sentimento. remorso de. Às vezes não é nem bom a gente ficar pensando, porque a gente fica se sentindo muito culpado, né? E eu sei que vocês têm um afeto muito bom, muito lindo pelo Apolo, que a capa de vocês é o Apolo, né? O Apolo é bisavô do Catarina, não é? Da minha criança. É, Daí, né, você me contou sobre algumas histórias que você passou antes de fazer o curso, essa que é uma das mais tristes, né, porque acaba que o Apolo não conseguiu resistir, os outros, né, conseguiu é, se virar com medo, mas conseguiu se Deu virar, certo, né? né, com a vontade, né, de querer ajudar. E o que que foi para você foi tipo assim o stop? Não, eu vou começar a estudar. O que que foi divisor? O que que fez você? Porque até então você sabia que queria ajudar, você fazia alguma coisa para ajudar, mas até então você não procurou um conhecimento,
técnico, um conhecimento aprofundado sobre o assunto. O que que fez você decidir, tipo, eu quero, eu vou fazer, eu decidi que eu vou estudar? Foi quando essa questão do acidente do Apolo que eu não soube socorrer, Uhum, né? Mas aí, quando eu decidi fazer isso, eu me deparei com um preconceito que eu tinha comigo mesmo. Pela idade que eu tinha, eu comecei a seguir, né, pessoal que ensinava várias coisas, procurei aprender, né, e até ir em locais para fazer curso, mas quando me deparei no local, eu me deparei com uma pergunta assim: cadê seu filho? Né? uhum, Então, assim, eu falei, caramba, não é para mim, né? Então, assim, o preconceito eu queria, mas ao mesmo tempo eu me cobrava por causa da minha idade. Só que eu precisava, eu tinha que ajudar, eu tinha que tirar essa culpa que você, igual você falou, de falar assim, caramba, se eu tivesse feito outra coisa, uhum. eu podia ter ele aqui, Sim. você entendeu? E aí, como eu não podia ir presencialmente, né, eu comecei a ver vídeos de veterinário, acompanhar o link da escola, né, Entre pelo você e a tela do YouTube. computador só. Era só, porque Sim. quando a gente decidiu lá atrás que nós íamos ter um canil, nós abrimos mão de uma coisa que se chama vida social, Uhum. né? Eu não tenho vida social, a gente não tem Natal, Ano Novo, festas, coisas, porque não se tem. Então, eu não ia conseguir ter essa questão desse contato. Então, Sim, o meu contato era a tela do computador, era ver o YouTuber, essas coisas assim, sim. né? E com aquela vontade e muito medo, né? Não vou falar para você que eu tinha muito medo de estudar, de Sim. não aprender. Acaba que o que a gente vê é que, por exemplo, tem muita gente que acha que tá velho demais para conseguir estudar, para conseguir aprender, né? Porque acha que só o menino de 16, 17, né, os 20 anos tem capacidade de aprender alguma coisa nova. E uma outra coisa que eu vejo também é que alguns alunos, né, saíram do ensino fundamental ou do ensino médio muito tempo. Então ficou muito tempo sem estudar, sem pegar no caderno. Então acaba que fala assim: "Ah, eu não sei nem estudar mais, eu não consigo nem escrever, eu não sei nem como é que é minha letra mais, porque tem 1000 anos". E acaba que por ter esse medo, né, que você acabou de falar que era um medo seu, que era você mesmo que tinha, acaba que passa por situações com o cachorro, com o gato, que poderia não passar se ela tivesse enfrentado esse medo. E depois que você enfrentou, você conseguiu superar o medo? Você viu que o medo era real, o medo era só uma coisa da sua cabeça. O medo de não aprender e o medo de que estava, não, já não tenho idade mais para aprender, estou velha demais para aprender. Era real ou era só coisa da sua cabeça? Não, eu tinha esse Uhum, medo, né, de não aprender, de falar assim, caramba, é isso que você falou. Às vezes o menino de 16 anos, ele vai absorver aquele conhecimento mais rápido do que eu. Às vezes eu não vou conseguir entender, ou eu não vou conseguir ter o raciocínio rápido do que um menino de 16 anos, 18, 20 anos tem. Eu tinha muito isso comigo, isso me fechava. Eu falo que isso era o que mais me bloqueava em questão de aprender, né? Esse bloqueio, ele é muito ruim, sabe? Então, a partir do momento que você fala assim, eu preciso desbloquear isso, é outra coisa. Então, assim, quando foi me dado essa chance, né, de falar assim, não, vamos, né, que vocês me deram, é outra coisa. Então, tipo assim, foi muito bom porque mesmo com 40 anos, eu tive a certeza que eu consegui. Eu falo que hoje, com 40 anos, eu consigo absorver as coisas muito mais fáceis do que quando eu tinha 15, 16 anos. sim. Parece muito engraçado isso, mas aquele medo hoje, convivendo com tudo que eu passei, o que eu absorvi hoje, as maneiras de captar as coisas, de aprender o raciocínio, é muito melhor É do porque que eu acaba que tinha você lá. tem, quando a gente tem, né, 15, 16 anos, a gente está lá na escola, né, no nosso ensino médio fundamental, aprendendo um monte de matéria que às vezes você não gosta. Por exemplo, eu odiava, ainda não gosto de geografia, então para mim era uma tortura. Eu ia porque eu era obrigada a fazer, estudar aquilo. Aí quando a gente ingressa num curso que a gente tem um objetivo, igual, por exemplo, você tinha um objetivo,
né, de fazer o socorrista pet para você conseguir salvar a vida dos seus animaizinhos, mesmo não sendo uma veterinária, ou salvando até a vida de outros animais. Então, você já tinha um objetivo, né, o porquê que você queria estudar aquilo, e você tinha interesse. Então, quando você tem interesse, você tem um objetivo, acaba que a matéria não fica tão difícil assim, né? Você tem interesse, você fica curioso quando o professor vai falando, vai tendo mais curiosidade, vai tendo mais pergunta. Às vezes, por exemplo, na aula a gente fala uma coisa, aí o aluno fica, agora eu entendi por que que era assim, porque por isso que fica assim mais fácil, né? E é até bom você falar isso, porque tem muita gente que não faz com medo de não aprender, né? Não faz porque tá achando que não tem idade, ou tá novo demais, ou tá velho demais, né? Se tiver interesse, dá para aprender, porque a matéria é uma matéria legal, basta ela querer ajudar no mal, né? Eu acho que o pré-requisito, eu acho que o único pré-requisito, né, é querer fazer diferença na vida de um animal. E como foi que você conheceu a escola? Como foi que você me conheceu? Como é que você conheceu o curso? Primeiro eu conheci a escola, né? Através do Instagram, que vocês postavam uns vídeos curtinhos do negócio do link do YouTube, Uhum. né? E aí eu sempre via, né, o YouTube através do Instagram. E aí um dia você fez, há 3 anos atrás, você fez o convite que você ia dar Nossa, passa tempo demais. um curso, né, de 3 dias de socorrista pet para a gente poder ajudar. Aí eu falei, nossa, isso é interessante, né? Legal, isso é para mim. Aí eu falei, não, isso não é pra mim. Não, isso não vai ser legal, né? E eu relutei. Vou falar assim pra você a verdade que eu relutei pelos preconceitos que eu tinha. Eu pensava assim, não, eu não vou conseguir aprender esses nomes muito difíceis que às vezes a gente via vocês, né, falando nos cursos. Eu falava, não, eu não vou aprender. Aí eu falei, você quer saber? Ninguém vai me ver mesmo, então eu vou fazer, né? Uhum. Que foi uma live durante 3 dias que você fez pelo Instagram, né? E aí, quando você lançou a questão do curso, eu falei, eu vou fazer. Porque a minha visão era, eu não vou me sentir, pelo menos, incapaz de não poder Uhum. ajudar. Porque você na live, eu não esqueço disso nunca, você falou sobre fraturas. Uhum. Nesses 3 dias que você Foi faz, fratura e envenenamento. você falou. E aí eu falei, caramba, se eu tivesse usado isso que ela realmente, né, falou, e quando você fez essa live sobre fratura, foi a certeza de tipo que você tem assim, caramba, ainda bem que eu fiz a minha inscrição. Uhum. Então, tipo assim, eu senti que era um pouquinho de meu dever cumprido, porque eu não ia passar mais aperto do que eu tinha passado lá atrás. Uhum. Então, eu ia, pelo menos, eu ia ter uma base do que fazer com os meninos, né? E aí eu fiz esse curso durante 3 dias, e aí você propôs o curso, né, de ser um socorrista pet. Aí eu falei, eu vou. E aí eu fui. Aí uma outra coisa e o que que você viu, né, de diferente, né, da Érica antes do socorrista pet e a Érica, eu não vou falar depois de formada não, porque eu acredito que na live mesmo já muda, né? Porque na live já tem bastante conhecimento, tanto que você assistiu e já viu que não era tão difícil assim de aprender, né? Mas o que que você viu de qual era a Érica antes da live e a Érica que já começou a estudar, que já começou a procurar um conhecimento aí mais aprofundado sobre o assunto. A Érica de antes, ela era uma Érica que tinha medo, ela tinha preconceito de si próprio, que eu acho que era o pior, era a Érica que ela brigava com ela mesma por algo que ela queria e ao mesmo tempo não. Não foi fácil quebrar isso, né? Uhum, A Érica de hoje é uma Érica que busca ter mais conhecimento, aprender mais, saber mais. Uma coisa assim que na primeira live que você fez, você contou da sua história, da sua dificuldade. E é uhum, algo que eu aprendi que a motivação. Eu não ia estar de frente com uma pessoa que ela só estaria ali para mim, passando o que eu teria que fazer, que seria fácil. Não. uhum, Eu me deparei com uma pessoa que dizia muito para mim. Eu olhava assim e falava, caramba,
essa menina que eu quero, sabe? Tipo assim, Uhum. você incentivou, sabe? Você contou a sua história, a dificuldade que você passou. E eu falava, caramba, se ela passou e ela tá motivando, eu acho que o ponto X para mim do curso de socorrista foi a motivação que você dá pra gente, Uhum. que você mostra que aquele monstro que a gente cria, você pode pegar ele e passar por cima dele, que ele não vai ser nada, Senão ele passa por cima de sabe? você. Então, tipo assim, que eu podia atropelar aquilo, que independente que eu tivesse 16 anos, 30, 40, 50, 80, se eu tivesse amor por aquilo que eu estava fazendo, eu ia conseguir. Uhum. Porque eu lembro direitinho de você dizer assim: você gostar de animal é uma coisa, você cuidar dele é outra. Então, quando você disse isso, eu falei: eu não só gosto, mas eu quero cuidar. É isso que eu quero, é esse casamento, Uhum. né? Então, assim, é algo que era prazeroso da gente aprender. E era isso que eu queria. Eu não queria algo que fosse robotizado, um monte de palavra que eu não entendia, Chegar, entrar na sala, dar aula e tchau. que eu não entendia, porque aquilo que você falou, eu tinha mais de 20 anos que eu não sabia o que era pegar um caderno, uma caneta e anotar. Eu não sabia, Uhum. né? E aí você tem toda a paciência de explicar, de ensinar, sabe? De inspirar, sabe? Eu falo Uhum. assim que eu falo muito que hoje eu tenho o maior orgulho de ter você como mestre. Né, para mim você vai ser minha mestre, minha inspiração, porque do primeiro dia de live eu lembro como hoje, que eu falei com ela assim, cara, eu gostei demais dessa menina, falei com ela, eu falei, eu estudaria com ela. Ainda falei com ela assim, eu estudaria com ela. E aí no terceiro dia você falou do curso, que não era só aquele treinamento, que você estava abrindo uma grade, porque Uhum. aqueles conhecimentos que você tinha dado, a gente podia aumentar e enriquecer. Porque acabou que você viu que era pouco ainda, né? Porque é Era, muita coisa. era. Nossa, eu aprendi muito, É muita muito, coisa. muito. E acaba que o que você falou, eu acho que fica assim, isso para tudo, né? Porque a gente tem, de fato, a gente tem muitos cursos para tudo, para um monte de coisa. Só que a maioria não está preocupado de fato com o aluno, se ele vai aprender, se ele não vai, não está preocupado com o aluno como pessoa. Porque, por exemplo, se tem numa sala de aula 40 alunos, os 40, eles não são iguais. Então, vai ter aluno de 16 anos que está lá, que o pai e a mãe estão brigando porque o pai e a mãe quer querer ser de advogado, ele está inventando moda de querer ser veterinário. A gente vai ter aluno, acho que você chegou a conhecer, que é a Fátima, com mais de 60 anos, que a família está xingando porque ela está inventando moda, se já aposentou, porque ela está inventando moda. Então, assim, eu acho que isso é um diferencial também, né? De você ter um curso que o professor ele preocupa com o aluno de uma forma individual e entende que cada um aluno tem um time, né? Um tempo, uma dificuldade, uma forma de comunicar, uma forma de interagir. É muito legal ouvir isso, porque a gente gosta do que a gente faz, né? Tanto eu quanto a escola, né? A gente gosta de não só chegar lá, porque ia ser muito mais fácil, né? A gente só chegar lá, toma, essa é a matéria. Isso, é Se isso vira. que me encantou. Porque Uhum, não foi, vocês não venderam um curso. Vocês ensinaram. É uhum. diferente de vir falar, não, eu vou dar tantas apostilas e aí pronto. Você lê e Não, é isso. e isso, não. É ensinar. Por mais que eu tivesse feito um curso que era, online você não vai aprender. Né? A gente se depara com isso. Eu mesmo escutei isso. Porque online você não vai aprender. E eu aprendi. Eu Uhum. aprendi muito Até muito mais se fosse no presencial. presencial, eu aprendi, sabe? Então, assim, hoje, quando às vezes eu vou falar, sou mais online, sim, online, e eu aprendi, Uhum. entendeu? Pelo a maneira que aquilo foi me passado, foi me ensinado, sabe? Sim. Pela maneira gostosa, sabe? Assim, de você tinha prazer. Eu lembro que eu ficava esperando todas as quintas-feiras, sabe? Da hora, tal, ansiosa, me sentindo mesmo uma menina de Uhum. 16 anos que queria ir para a Queria escola, ir pro cursinho. aprender. Então, assim, isso para mim, Aham. eu falo que é um ponto muito positivo no curso. Não é algo que é maçante.
Porque eu vejo muita gente reclamar de cursos serem maçantes. E não é. É algo que você quer estar lá, você quer aprender, você quer mais, você quer A hora absorver nem mais. você nem sente a hora Não, passar e já aprendeu um monte de coisa. mais. É assim, é algo que é prazeroso. Sim, sim. Eu lembro que toda vez que eu chegava, né, eu falava assim, gente, essa é a nossa penúltima aula. Aí todo mundo já ficava, quê? Né, Como assim? Já passou todo o rápido, tempo? O muito que é rápido. isso? Gente, falta 10 minutos para a aula acabar. O quê? Como assim? A aula já acabou? Aí uma outra pergunta, né? É, durante o curso, né, a gente aprende uma infinidade de conteúdos, é muita coisa, é muito assunto. Além do curso, né, a gente ainda tem as noites de caso clínico que traz mais acidente. Mesmo depois de formado, a gente tem os encontrão que traz mais. Então, por exemplo, você já formou tem 3 anos. Até hoje tem seminário e até hoje você participa dos Sim. seminários, porque a gente chama os meninos para os meninos atualizarem. E desses conteúdos todos, né? Qual, né, ou quais que você já aplicou? Então, assim, eu sei que alguns, né, eu já conheço a história, porque acaba que eu converso bastante com vocês, mas eu queria que você contasse pra gente, né, o que aconteceu com o animal, o nome do animal, porque quando a gente conta, acaba que a pessoa, ela vai imaginando a historinha na cabeça dela, porque pode ter alguém, né, do outro lado que tá com essa questão de que, eu acho que não dá para salvar a vida de um cão ou gato mesmo sem ser veterinário. Então agora sim, é o seu momento de você falar que você já conseguiu, né? Se você já conseguiu, Já. quem que você conseguiu e como que você fez para conseguir salvar a vida de um animalzinho. Eu estava fazendo o curso ainda, foi o meu primeiro socorro. Na verdade, quando eu fiz o curso, não era para socorrer cachorro de ninguém. Eu queria. Os seus. O curso era para socorrer os meus cachorros. Uhum. Mal eu sabia que eu ia utilizar para outras, né? Para socorrer outras vidas. Foi num domingo, né? De manhã, eu ainda estava fazendo o curso. Tava lá mexendo nas coisas e na casa da minha vizinha fez um estouro. Pá! Aí o Léo chegou para mim e falou assim: alguém caiu. E aí eles começaram a gritaria, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E do lado é a casa da minha nora, né? Aí eles começaram a me gritar, Érica, Érica, porque eles sabiam que eu estava tava estudando, que eu estava Aí o bairro fazendo, todo fica sabendo. que eu estava fazendo o socorrista, né? Aham. A Mel caiu e tal e tal. Inicialmente eu fui achando que era uma queda. Quando eu saí do portão, que eu me deparei com eles no braço, ela é uma York, né? Então, o York é Um pequenininho. tuquinho. Eu sei acostumado com os jamãs. Né? Então, aí eu falei, caramba. Aí eu peguei ela, aí eu falei com o Léo, Léo, corre lá em casa e pega no meu balde. Eu falo assim, balde, porque no curso você fala pra gente fazer Uma caixinha, uma caixa bolsinha. de primeiros socorros, né? Então você fala assim, um mês você compra um soro, um mês você compra água Fui comprando oxigenada, aos poucos, para tentar. o carvão e tal. E aí a gente aprendeu a fazer uma máscara, né? De oxigênio. Uhum. E aí eu comecei a juntar as garrafinhas, e aí, como, né? É tanto que eles riram de mim porque eu tinha uma máscara pequenininha, né? Sim, Das você tem, garrafas. não cabe na pata de um Não, americano. não, sem chance, né? E eu jamais imaginei. E eu falei, Léo, pega pra mim, corre lá e pega, porque ela tava muito assim, o olho virado. Eu falei, pensei, ela já tá morta, né? Na verdade. Aí como aconteceu, né? Que eu lembro a famosa anamnésia, né? Perguntar o que O que rolou. aconteceu? Porque a gente foi dar um banho nela e aí eu fui pôr ela para secar na cadeira. Aí por aí, quando você começa a estudar, você fala, já tá errado, né? Mas tudo bem. Aí eu deitei ela de lado, como você ensinou, peguei o estetoscópio, aí eu olhei, eu vi que o batimento dela tava muito Quase baixinho, parando. quase parando. E ela não respirava. Aí eu peguei minha máscara, né? Fui lá, tirei no meu baldinho a minha mini máscara, que eu tinha cortado, colocado tudo, e comecei a fazer as manobras que você ensinou, né? Que eram os batimentos cardíacos. Como ela era muito pequenininha, não usei todos os A dedos, mão como toda. Uhum. né? Que você falou de cachorro pequeno, usar só os dedos. Uhum. Fiz a manobra dos batimentos cardíacos e a máscara soprei para não ter o contato com ela. E todo mundo chorando ao redor. E aquele negócio, tipo assim, eu tentando Eu me sei lá, concentrar, fria, entre tentando aspas. me concentrar naquilo, porque eu lembrava de você falar assim, fria, tenta ser fria. Você sempre matou nessa tecla da gente Aham.
Por mais que Chora eu depois. tivesse vontade de gritar, berrar, isso depois. Uhum. E eu falava, não é minha. A responsabilidade para mim é maior ainda. Não é meu. Porque se fosse meu, eu vou te ser bem sincera, eu não tinha usado a máscara. Eu tinha colocado a boca. Por Foi o que a mais gente falou na aula. para que as pessoas tivessem, porque as pessoas têm preconceito, né? Então eu fui fazendo. Quando eu vi que eu aferi de novo o coração dela, que eu vi que ele tava bem um pouquinho, aí eu falei, gente, agora a gente pode levá-la para um veterinário, né? E a gente pode fazer o transporte dela correto para o veterinário. Eu preciso de uma coisa que a gente, uma tábua, uma gaveta que a gente possa colocar ela, porque eu não sabia até então se ela tinha algo. Expostamente ela não tinha fratura, Uhum. Não mas dava eu pra saber estudei por dentro, né? E eu vi que ela tava meio Aí você já assim. improvisou uma maca. Aí eu fiquei meio assim, né? Aí eu fui lá da casa até no veterinário, fazendo os batimentos cardíacos, né? Fazendo a massagem cardíaca e a manobra, intercalando respiração, massagem cardíaca, respiração, massagem cardíaca. E quando eu entrei na veterinária, a gente entrou com ela, a veterinária saiu, né? A gente levou mais ou menos. É um percurso que se faz em 20 minutos. Eles fizeram em 7 O no desespero máximo. faz correr, né? Uns 7 no máximo. E tentava pular quebra-mola, eu tentando segurar para a situação não piorar. E aí, quando a gente chegou lá, que eu entreguei ela para a veterinária perguntou, eu falei, olha, ela caiu. Eu não falei com a veterinária assim, ó, me parece que ela deu uma parada cardiorrespiratória, né? Aí ela me olhou assim, aí Só foi. um nome chique. Você tinha medo dos nomes chiques e já chegou falando parada Porque cardiorrespiratória. eu tinha aprendido que Aham. aqueles sintomas que ela estava tendo Era uma seria parada parada cardio. Olha que cardiorrespiratória. chique. Aí entreguei ela para a veterinária e a gente sentou lá. Aí a veterinária veio, abriu lá assim a portinha, olhou e falou assim: você é estudante? Aí eu, sou. Aí você está estudando veterinária? Aí eu, não, eu sou socorrista pet. Aí ela me deu uma olhada tipo assim: socorrista pet? Aí ela, Meio que desconfiando, né? né? Tipo assim. Aí eu pensei assim, porque era um curso que era novo, porque eu via no mercado auxiliar de veterinária, essas coisas assim. Aham. O socorrista, não. Sim. Tinha sido a primeira vez que eu tinha visto, né? Uhum. Aquele nome. Eu, Érica, particularmente era, e pela cara de espanto que ela tinha feito, Ela eu também também era. era. Aí, uns minutos depois, ela trouxe a Mel já mais estabilizada, em pé no soro. Aí ela virou para a Marisa, que é a dona da Mel, e falou com ela assim: deixa eu te falar aqui uma coisa. Você agradece muito, mas muito essa moça aí, porque se não fosse essas manobras que ela fez, a sua cachorra tinha vindo a óbito. E Uhum. realmente a sua cachorra deu uma parada Ou várias cardiorrespiratória. sequelas, né? E aí ela ter várias sequelas. Porque, por exemplo, você falou aí que da lá de onde vocês moram até chegar no atendimento veterinário é cerca de 20 minutos. E um animal que tem parada cardiorrespiratória, ele não pode ficar 10, 15 minutos sem respirar. Então, se realmente você não tivesse feito nada, eles iam até chegar no veterinário, mas ia chegar já sem, né, muita coisa para fazer. E foi importante você falar isso, porque muita gente acredita, né? Ah, mas eu vou fazer, nunca mais precisa de veterinário? Precisa, tanto que você levou. Só que se você não fizer nada, se você não fizer nada de primeiros socorros, ou ficar lá chorando, cruzar o braço, ficar só desesperado, você vai levar no veterinário, o bichinho vai chegar morto. Então, né, não vai ter nem como o veterinário fazer nada. É uma outra coisa que é interessante, né, que você disse que você tinha a máscara pequenininha, mesmo você tendo uma máscara grandona, porque eu sempre falo com os alunos assim, por mais que você esteja, né, querendo estudar ou estudando para ajudar o seu animal, você não vai ver um outro cachorrinho ou gatinho passando mal e vai cruzar o braço. Na hora você vai querer fazer alguma coisa. E não dá tempo de você ir lá e cortar a garrafa PET para fazer uma máscara. Você vai gastar tempo. Então, assim, eu acho muito legal você ter vários tamanhos de máscara. Eu aposto que quando as pessoas viram você com a máscara, não entendeu nada, né? O que essa mulher Não. tá fazendo com a pedaço de uma garrafa PET na mão, pelo amor de Deus, mas conseguiu salvar. E bichinho seu, você já conseguiu ajudar um animalzinho seu? Esse foi da vizinha, Isso, né, que te isso. gritou. E seu cachorro, porque o dos outros acaba que a gente consegue controlar um pouco mais, aí ficar um pouco mais calmo, um pouco mais frio. Por mais que você goste de um cão ou de um gato, quando é o nosso,
a história é outra. Muda. A gente tem um sentimento assim, né? E como é que foi, assim, salvar um animal seu, que você é filho seu, um apego? Como é que foi? Eu passei por uma situação com a Ratinha, eu já tinha terminado, né, o curso. Tive alguns BOs pequenos com eles, mas algo que foi fácil de lidar, né? Uhum. Algo que me marcou muito foi algo que aconteceu com a Ratinha. Nós chegamos, eles tinham ficado em casa, eu cheguei em casa, eu e o Léo, e ela comeu normal, e aí, meia hora depois, do nada, ela tem uma mania de deitar e virar de barriga para cima. E aí ela deitou de uma vez e começou a se debater. Eu olhei e falei pro Léo, ela tá se convulsionando. Apaga a luz. E o Léo ficou, tipo, me olhando assim, eu, pega a coberta, tira os cachorros de perto. E, tipo Faz assim, silêncio, cala a boca. e, tipo assim, com uma vontade enorme de chorar. Uma dor no peito, assim, que aquilo, vendo ela se debater e eu tentando ajeitar ela, né? E foi um momento que eu tive que realmente usar da frieza a qual eu jamais imaginei que eu ia ter na minha vida, para socorrer a Ratinha, Uhum. né? E aí ela teve uma crise convulsiva, é, horrível, muito ruim, é muito desesperador, mas ao mesmo tempo, quando você sabe como lidar com aquela situação, é algo que meio que ao mesmo tempo te conforta. Te dá uma calma. Então assim, é algo que me marcou muito, porque ver ela convulsionando, se eu não tivesse o conhecimento que eu tinha adquirido no curso, a minha atitude seria outra. Você ia chorar, E hoje eu não debater, teria ela, sacudir ela. eu não teria ela aqui. Que Sim. eu tinha gritado, eu tinha berrado, tinha feito tudo E acaba errado. que você ficou mais calmo porque você sabia identificar que ela ia ter um quadro de Sim, convulsão antes de começar o quadro de convulsão, né? Porque é importante saber que o animal vai ter uma convulsão antes, que a maioria só percebe na hora que já está tendo um episódio, e você sabia o que fazer para tentar fazer essa convulsão durar menos tempo, que é muito importante, né? Durar menos tempo e ter menos sequela, porque acaba que o animal se debate tanto que ele pode quebrar uma costela, ele pode quebrar, machucar, né? Se ferir todo. E como é que ela. E depois disso, você fez o quê? Você socorreu? aí quando eu vi que ela acalmou, que ela voltou, eu falei, vamos levá-la para o veterinário. E eu escutei gente falar assim, não precisa levar ela para o veterinário, ela tá boa, é alguma coisa que ela comeu. Eu Foi falei, só um é, episódio. aí eu falei, não, vamos levá-la para o veterinário, porque isso não é o correto do dia a dia dela, né? Mas você já... Não, vamos levar. É o que eu falo, a gente ajuda até um ponto, né? Sim. Porque nós somos socorristas, nós não somos médicos veterinários, nós não estudamos. Então a gente tem que levar para um especialista. E foi o que eu fiz. A gente levou. E o incrível que pareça que assim que a gente chegou na clínica, ela teve outra crise lá na clínica. E eu ajudei o médico que estava com ela, Sim. né? A questão da convulsão. E é o que ele falou. As sequelas dela podia ter sido piores, porque ela tem sequela? Sim, ela ficou com uma sequela. Ela tem um probleminha na visão, que foi por causa da convulsão, né? E aí eu tenho uma dúvida muito grande. Eu não sei se ela finge de surda ou se ela ficou surda, sabe? Normalmente de cachorro É, é, cachorro e gato, você não sabe se você tá é, surda ou tá só fingindo de ela. né? Porque às vezes ouve o que quer, né? Eu falo que quando convém, mas a visão eu sei que Se é fizer assim com biscoitinho, ou escuta, ótimo. ótimo. Então, beleza. A visão dela, ele fez o teste, né, quando ela teve alta, ela sempre te olha assim, ó, sempre do lado esquerdo, ela nunca te olha Entendi. do lado direito. Então, o lado direito foi atingido. Poderia ter sido pior, Sim. né? A questão da convulsão. Mas é uma mera convulsão. Sim, mas a convulsão pode faltar oxigenação no cérebro, né? Um monte de coisas, fatores que se eu não tivesse aprendido hoje, podia eu nem ter ela, né? Igual hoje ela faz acompanhamento de remédio, ela toma Gardenal. Desse 1 ano e meio que ela teve a crise,
né? Ela só veio ter uma crise só. Ela nunca mais teve crise devido a ela estar sempre tomando a medicação. E também os cuidados, né? Que acaba que você já sabe que não pode ficar fazendo barulho demais, ficar gritando com ela, né? Com certeza, o dia agora tá chegando perto, né, do Réveillon, aí já fica com cuidado redobrado, né? Por conta Foguete, de essas coisas. barulho, né? E uma outra pergunta, né? Como é que é o sentimento? Né? Eu falar, a pessoa não vai botar muita fé, porque, né? Assim, ela é veterinária, né? Mas como que foi o sentimento que você teve lá do primeiro, que você salvou sabendo o que fazer, que foi a da Mel, aí, ó, que você se sentiu como naquele dia? Eu fiquei metida. A verdade é essa, você se sente metida. Por mais que você se depare numa situação que você se olha e fala assim, quando a pessoa vai te elogiar, que você olha e fala assim, cara, eu tô de pijama num consultório veterinário. Aí quando ela falou para ela assim, agradece porque foi muito importante, eu falei, caramba, né? Tá Eu sou vendo? muito foda. Né? Eu sou eu, né? E o povo falando que era online, eu não ia aprender nada, E você tá tava vendo? salvando. Aprendi, sou capaz, Aí, viu? nessa hora que a gente vê que, nossa, valeu a pena. Tô aqui com o veterinário tá me elogiando. E uma coisa que eu senti muito, que muita gente, eu ouvi uma pessoa que ela falou pra mim assim, você vai jogar seu dinheiro fora. Nesse dia eu lembrei assim, eu não joguei meu dinheiro fora, Aham. né? Porque não tem dinheiro no mundo que pague um profissional que chegue e te elogie por aquilo que você fez. Não E tem. ver o bichinho vivo, Não tem, depois sabe? sabendo. De ver ela ali bem e falar assim, se não fosse ela, ela não estaria aqui ou ela teria sequelas gravíssimas. Isso assim, eu falo que é imprescindível, sabe? Assim, se não tem dinheiro, não tem nada, sabe? Você vê uma cicatriz bonita e falar, cicatriz? Foi eu que fiz. Ficou bonita, Você né? se sente cheio, sabe? Você até estufa assim o peito e fala, nossa, hoje, sabe? Fui eu, Aham. né? Então hoje, por mais que às vezes seja insignificante, mas aquele pouquinho que você faz me ensinou que é um então lá na frente. É só um começo de algo que você vai levar para a vida inteira. Eu Sim. salvei do vizinho, salvei lá de casa, ajudei lá de casa, usei para salvar um ser humano. Então hoje me faz ver assim, se eu não soubesse, como seria, O sabe? vizinho ia te chamar, você ia chorar junto com eles. Sabe? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, é um dinheiro que você vai jogar fora? Não é. Porque estudo, quando você aprende de verdade, quando, né, é um investimento, não é um dinheiro jogado fora. Sim. Então, quando você investe em você, quando você investe em conhecimento, o retorno é impagável. Não tem nada que pague aquilo. Você nem lembra quanto foi que você comprou Não. o curso, você nem sabe mais quanto que foi que você pagou, porque é tanta coisa que Não. já voltou que você, não sei, não lembro, não tô nem preocupado com o preço. Porque, por É algo exemplo, a surreal. Melzinha, provavelmente se você não tivesse feito nada, Ela tinha ela morrido. já tinha morrido, ou ela teria ficado na clínica mais dias, teria saído mais caro, estaria com sequela. A ratinha provavelmente estaria com sequelas, né, que ia te custar muito dinheiro e muito tempo, né? Porque, por exemplo, se ela ficasse paralítica, olha o BO que isso não ia dar, o transtorno de manejo, né? Porque uma coisa é um poodle paralítico, não que seja fácil, né? A gente tem um poodle paralítico, mas outra coisa é um cachorro grande, aí ficar carregando para lá e para cá. E na hora que você vê que aquele investimento que você fez há um tempo atrás tá fazendo a sua cachorrinha tá andando, e que se ela passar mal, você já vai saber, então assim, realmente não tem nem como a gente, acho que só quando a pessoa sabe Convive. que ela vai sentir o que a gente está falando da você ter segurança, você ter o seu animal e falar, não, eu estou me sentindo segura, que eu não quero que aconteça algo com ele, mas se acontecer, eu vou resolver. E também, que a gente não comentou muito aqui, que eu sempre falo que é muito importante, que é a gente fica mais susceptível a ter mais acidente, que a gente fica tão alerta, que a gente já não, tipo assim, você fica muito... Eu já era chata, você já era chata lá com os seus bichinhos, né? Quando a gente fala chata, é aquele dono que é preocupado demais. Na hora que você estuda, você fala assim, meu Deus, eu tenho essa planta na minha casa, vou doar minha planta, então acaba que você sofre menos acidentes,
né? Porque você fica muito alerta, até demais. Assim, nossa, Você evita muita tô vendo uma coisa. abelha aqui, vou ter que tirar essa abelha, vou ter que fazer isso aqui, porque a abelha pode fazer. Então, assim, a gente poderia ficar aqui um tempão falando de todos os benefícios. A última pergunta, né, na verdade, são duas. É uma que é, por exemplo, o que que você, a Érica, agora, de 2022, se pudesse voltar lá em 2019, 2020, que estava lá com medo de, não, já tenho 40 anos, não vou aprender, o que que você falaria para a Érica lá, que estava com, meio que queria, mas não queria, mas estava com medo? Eu falaria para mim assim, acorda. Minha filha já fez a inscrição? Já tá com o caderno e a caneta aí para Já começar? comprou material Já, escolar? já, já tá ligada para começar a anotar? Eu falaria isso, porque o sentimento que eu tenho hoje, vou pegar do Apolo que, né, que caiu do tijolo para a Ratinha, são sentimentos muito diferentes. O sentimento daqui de você não ter podido ajudar e o daqui de você ter feito, de você ter ajudado, é muito diferente. Esse aqui dói demais. Esse sentimento de você não, sabe, de falar, caramba, eu faço isso, e aí falar que eu fiz uma manobra errada e aquilo piorou, esse sentimento dói demais. Esse sentimento de você poder ajudar e ter ajudado certo é impagável, E sabe? é um orgulho, né? Sim, se você falar assim, caramba, é um sentimento muito diferente. O sentimento do Apolo me dói muito. De pensar que se lá atrás eu soubesse o que eu sei hoje, ele poderia estar aqui. Uhum. Então, Velhinho, mas ia estar. ia estar aqui. Então, assim, se a oportunidade, você tiver essa oportunidade, abrace. Não, dificuldades vão aparecer? Muitas. Aparece financeira, aparece, eu não posso com isso, ou o próprio preconceito qual eu tinha. Então, a gente precisa quebrar isso, porque a recompensa, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, eu sempre falo, gente, teve a chance, sabe? Por mais que seja 3 dias, faça. Se você puder fazer o curso todo, melhor ainda. Porque o quão rico é o conhecimento que você vai ter, nada vai te pagar, nada, nada. É muito gratificante. O você deitar a cabeça no travesseiro e falar: eu aprendi e eu pus em prática. Se acontecer amanhã, eu já vou saber o que Eu fazer. sei lidar com isso. A outra pergunta acabou que você respondeu, que era o que que... porque, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que não buscaram ainda, né? Porque elas se sentem velhas, né? Elas têm medo de, na hora de acontecer um acidente, elas se desesperarem e não conseguirem. Porque eu vejo que é um medo de quase todo mundo de não conseguir fazer nada. É gente que dá desculpa de que, eu não tenho dinheiro para fazer, porque eu não vou gastar. Na verdade, eu não vejo que eu não tenho dinheiro, eu não vou gastar dinheiro com isso, porque é diferente, né? Qual o recado que você daria para essas pessoas que estão com um ou os dois pés atrás por conta desses medos aí, dessas coisas que elas pensam? Não tenha, não tenha. Teve a chance, faça. Igual eu falei, dificuldade financeira, elas vão aparecer, mas a gente consegue. A partir do momento que você falar assim, olha, eu vou abrir mão. É por muito tempo? Não, não é por muito tempo, é por um período curto, né? Você abrir mão de alguma coisa, às vezes de uma saída no fim de semana para sobrar um dinheiro. Por quê? Porque eu não vejo como gasto. É investir em você, é investir em você ajudar alguém que você ama. Então, a partir do momento que você ama, isso não tem valor, né? Eu fiquei relutando lá atrás. Se eu tivesse relutando, hoje eu não poderia ter os cachorros, né? Eu poderia, pelas situações qual eu já passei, perdido eles. Mas quando eu quebrei esse gelo da idade de, eu não vou dar conta de pagar, e você dá. A gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. Porque além de você ensinar isso pra gente, que quando a gente quer, a gente é capaz, né? A chance que vocês oferecem pra gente, isso a gente tem que abraçar e grudar e não soltar mais. Sim. Para finalizar, né, agradecer sua presença. Muito Eu amei obrigada. muito.
Tô muito orgulhosa, porque você fala um monte de palavras chiques, né? Com quem Agora será tá que eu falando aprendi? esse parada Com quem cardiorrespiratória, será que eu aprendi? Oh, né? meu Então, Deus. acaba que a gente estuda, a gente fica Anamnésia. anamnese, a gente fica mais chato, né? Que Sim. as pessoas ficam assim, ah, por que ela não fala bicheira? Porque não é bicheira mais. Agora eu falo miíase. Agora eu falo, ah, o coração parou? Sim, teve uma parada cardíaca. Eu vou olhar se vai ter uma parada respiratória. Então, assim, Desfibrilar uma ferida aham. até Então, a medicação a gente fala chique, né? PVPI degermante. Esses aham. dias eu fui falar pra menina, o meu cachorro machucou. Eu falei, olha, compra um degermante, você passa. Aí ela fala a minha língua. Isso é o quê? Aí, Acaba que vê um hábito, né? Aquele medo de que eu não vou aprender, agora já aprendeu e já fala assim, naturalmente já consegue falar da linguagem, né? aferir Isso, aferir a a temperatura, ninguém mede a temperatura. temperatura, É, afere. Então, assim, estou muito orgulhosa, né, de você estar falando mais abertamente. Tinha vergonha de falar, agora já está falando, né, de assistir a aula com câmera ligada, participa dos seminários, já participa das questões visitas das técnicas. visitas, dos casos clínicos, né, e principalmente por ter conseguido fazer a diferença na vida dos meninos, dos seus meninos, dos meninos dos outros, e do seu menino, que é o Léo, né, que é um menino de 40 e poucos anos, né? Então, assim, parabéns. E que você continue estudando, estudando, estudando. Que nunca mais precise usar os bichinhos seus, né? Que use só o pilar da prevenção, mas que se precisar de usar, que você consiga, né, manter a cabeça no lugar e salvar os meninos para ter os 10 cães aí por mais tempo. Eu sou muito grata a tudo que vocês me ensinaram. Hoje, se eu sou, né, quem eu sou, né, diante de tanta dificuldade, até algum momento da perca, né, de aprender a lidar com a perca, Uhum. quando eu tive que aprender a lidar com a perca da grega recentemente, foi tudo um alicerce que eu tive, o qual vocês deram a chance de não só cuidar, né, é o alicerce que vocês dão pra gente. Então, assim, eu que agradeço, né? Falo assim que eu sou muito grata. Não sei o que seria, né? Uhum. Como eu seria se eu ainda estaria no detergente com óleo, na água do quiabo, essas coisas. Chorando. Não, mas assim, eu sou muito grata por tudo que vocês fizeram e que vocês continuem aí ajudando muitas pessoas, assim como Amém. vocês me ajudaram muito, e me ajudam ainda, né? Nos seminários a gente ainda aprende muita coisa. Acaba que eu não desligo dos meninos, os meninos formam e eu não consigo, tipo assim. Tanto que eu nem despeço, né? Gente, hoje Não, é um dia de aula desse tema, mas a gente se vê daqui a alguns os dias dias. e eu não vou despedir, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da história da Érica, dos cães da Érica, e eu espero vocês no nosso próximo podcast. Até mais!